Olá, hoje nós vamos apresentar um seminário solicitado pelo professor Antônio César Ferreira, onde a equipe é composta por mim, Tatiane de Jesus, por Simária Almeida e por Tatiane Mendes. Vamos falar um pouco sobre a filosofia marxista. Principais filósofos da filosofia marxista. Karl Marx, filósofo, economista e sociólogo alemão, considerado o fundador do materialismo histórico e dialético. Já Friedrich Engels, filósofo e histórico político alemão, colaborador de Marx na formulação da teoria e coautor das obras fundamentais como o Manifesto Comunista, o materialismo histórico dialético desenvolvido por Marx e Engels é uma corrente filosófica que analisa a história e a sociedade através das relações econômicas e de classe, afirmando que as condições materiais e econômicas determinam o desenvolvimento das estruturas sociais, políticas e ideológicas. Vamos falar um pouco sobre o conceito da filosofia marxista. A filosofia marxista é uma corrente que critica o capitalismo e defende a luta de classe como um motor da história. Baseada no materialismo histórico e dialético, ela busca entender como as condições econômicas e sociais moldam a realidade e propõe a superação do capitalismo através da revolução proletária e da construção de uma sociedade sem classe. Além disso, os filósofos marxistas defendem uma transformação radical da sociedade para superar desigualdades sociais e econômicas, principalmente por meio de uma revolução que substitua o sistema capitalista pelo socialismo e, posteriormente, pelo comunismo. Contribuições da filosofia marxista. Teoria da luta de classes. Marx afirma que a história humana é marcada pela luta entre classes opressoras e oprimidas, especialmente entre a burguesia, donos dos meios de produção, e o proletariado, que são os trabalhadores. Materialismo histórico e dialético. Explica que as condições materiais, econômicas, determinam as estruturas sociais, políticas e culturais, e que o desenvolvimento social ocorre através de contradições e conflitos. Crítica ao capitalismo. Marx criticou a exploração do trabalhador e a alienação gerada pelo capitalismo, defendendo a emancipação da classe operária. Proposta de uma sociedade comunista. Marx defendeu uma sociedade sem classes e sem propriedade privada, onde os meios de produção seriam coletivos e a distribuição de riquezas seria igualitária. Os desafios da filosofia marxista. Implementação do comunismo. Um dos grandes desafios do marxismo foi a concretização da transição de uma sociedade capitalista para uma socialista e, posteriormente, comunista. As tentativas históricas encontraram dificuldades políticas e econômicas. Reinterpretação ao longo do século XX. As ideias de Marx foram reinterpretadas e adaptadas de maneiras diversas, às vezes distantes de suas formulações originais, o que resultou em experiências contraditórias. Crítica ao totalitarismo. Alguns regimes que se basearam no marxismo foram acusados de instaurar sistemas totalitários, o que gerou críticas à aplicação prática de suas teorias. Falta de incentivos econômicos. A ausência de mercado dificultou a produtividade e inovação nas economias comunistas, levando à escassez e desperdício de recursos. Fortalecimento do Estado. Em vez de desaparecer, o Estado se fortaleceu nas experiências comunistas, como na União Soviética, impedindo a transição para uma sociedade sem classes. O elemento da filosofia marxista que mais marcou a equipe foi a luta de classes. A equipe se impressionou especialmente com a ideia de que as mudanças históricas e sociais surgem da tensão e conflito entre classes sociais opostas. Essa visão ajuda a entender muitos dos desafios econômicos e sociais contemporâneos, destacando a importância da análise crítica das estruturas de poder.
O conceito de luta de classes ainda é relevante hoje em dia, sendo usado para analisar desigualdades sociais, econômicas e políticas. Movimentos trabalhistas e discussões sobre justiça social frequentemente se baseiam nessa ideia. Levantamos algumas curiosidades sobre Marx. Temos as fundações do marxismo, no qual Karl Marx é conhecido como o pai do marxismo, uma teoria política e econômica que critica o capitalismo e defende a luta de classes como motor da história. Temos também obras influentes. Suas obras mais conhecidas são O Capital e Manifesto Comunista, escrito em parceria com Friedrich Engels. O Capital analisa a economia capitalista e suas contradições. Ainda temos História Familiar. Marx veio de uma família judaica, mas seu pai se converteu ao cristianismo. Isso gerou discussões sobre sua identidade religiosa e cultural ao longo da vida. Temos também a formação acadêmica. Ele estudou Direito, Filosofia e História na Universidade de Bonn e na Universidade de Berlim. Ainda fala sobre o feminismo e classe. Marx abordou questões de classe e opressão de forma abrangente, mas suas obras também foram utilizadas para discutir questões feministas, embora suas ideias sobre o papel da mulher na sociedade tenham sido criticadas. Além disso, fala também sobre a amizade com Engels. Sua parceria com Friedrich Engels foi crucial. Engels não só ajudou Marx financeiramente, mas também contribuiu com ideias e coescreveu várias obras com ele. Finalizamos aqui com algumas referências e deixamos os nossos agradecimentos.